Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, do que Deus tem feito na minha vida até o dia de hoje. Mas eu vou começar lá no iniciozinho. Eu venho de uma família evangélica. Eu fui nascido e criado num lar evangélico. A primeira porta que eu entrei depois da maternidade foi a igreja. Eu venho de uma família de 5 filhos. E o meu pai, ele nos apresentou todos os seus filhos à igreja lá no altar, levou os filhos lá, todos os 5 filhos. E eu fui nascido e criado ali, cantava no coral da igreja, participava de todas as ações da igreja. Só que eu fui crescendo e achando que eu era o rei da minha vida e que eu poderia fazer todas as minhas coisas. E o meu pai sempre foi um instrumento de Deus na minha vida. Vocês vão escutar eu falar mais do meu pai do que da minha mãe, porque é o filho homem, então é o pai que fica mais ali. E o meu pai sempre falava: Fabinho, você está fazendo isso de errado. Fabinho, não faz isso. Só que quando a gente é jovem, a gente sempre acha que o nosso pai ou a nossa mãe acorda de manhã cedo para encher a nossa paciência, né? Fabinho, você não vai para aquela festa. Ai, minha mãe acordou hoje, misericórdia. Fabinho, não quero você fazendo isso. Fabinho, não quero você andando com fulano, ciclano, beltrano. Misericórdia, minha mãe dormiu de calça jeans, meu pai dormiu de calça jeans. É exatamente assim. E eu ia crescendo e não dando atenção ao que os meus pais diziam. Eu lembro de um conselho que meu pai me deu quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos de idade. Eu tinha o meu melhor amigo na escola. Eu estudava na mesma rua em que eu morava. E meu pai virou para mim e falou assim: olha, tá vendo aquele menino ali? Eu não quero você andando com ele. Quando meu pai arregalava o olho: filho, se eu tivesse aleijado naquele dia, eu levantava e corria. Que misericórdia, dava medo. E meu pai olhava e falava: ele tem o olho verde, acho que eu sou adotivo, só eu que não nasci com o olho verde. Ele: não quero você andando com ele. Só que a gente é jovem e a gente não tem maturidade suficiente, a gente é adolescente, não tem maturidade suficiente para enxergar certas coisas na nossa vida, certas coisas que vão dar errado. E a vivência dos nossos pais, dos mais velhos, de professores, seja lá quem for a pessoa que está te aconselhando, já consegue identificar essas coisas para a gente. E eu com medo, meu pai falou assim: eu vou te dar uma surra se eu estiver andando com ele. E eu com medo de apanhar, não andei. Poucos anos depois, aquele menino, em que meu pai falou isso, morreu cheio de tiro na porta, perto da porta da minha casa, a 200 metros da minha casa. E eu fiquei imaginando: e se eu tivesse desobedecido meu pai e tivesse continuado andando com aquele menino? De repente eu não estaria aqui hoje. Mas eu fui fazendo algumas escolhas erradas na minha vida, e que hoje me levaram a estar sentado nessa cadeira de rodas. A gente escolhe. A gente colhe o que a gente planta. E fui crescendo, já fui me desviando da igreja, e meu pai falava assim: você já não vai mais para a igreja, você já não está fazendo mais isso. E meu pai era funcionário da Petrobras, não da Lava Jato, tá? É peão. Funcionário da Petrobras, ganhava um salário bem, conseguia pagar a escola para os 5 filhos, nós não passávamos dificuldade, mas eu queria trabalhar. E eu, na escola, só queria fazer bagunça. E meu pai: você não precisa trabalhar, vai estudar. E eu só queria fazer bagunça, a famoso ir para a escola para comer merenda, né? Então eu ia para a escola para comer merenda e fazer bagunça e desrespeitar os meus professores e as pessoas que estavam ali. Eu acho que eu derramei a água aqui. E as pessoas que estavam ali tentando me ensinar. Mas enfim, aí fui. E aí, por conta de eu só querer comer merenda e fazer bagunça, eu me reprovei na 5ª série 2 vezes. Meu pai virou para mim e falou assim: é isso mesmo que você quer? Então agora você vai estudar no colégio público. Não desmerecendo o colégio público, o ensino público, mas todo mundo sabe que o particular tem uma qualidade de ensino muito melhor. E aí eu fui estudar no colégio público, mas aí eu fui querer estudar à noite para poder trabalhar durante o dia. Meu pai trabalhava em turno e eu pintava ao 7. E aí ia, trabalhando. E aí, com 23 anos de idade, eu estava achando que eu estava no auge da minha vida, que eu era insubstituível em tudo que eu fazia e que não existia ninguém melhor do que eu, para vocês terem noção.
Eu já era produtor de show. Eu trabalhava com o grupo Cara Metade, com Chiclete com Banana, com Zeca Pagodinho, com vários cantores famosos. Alguns ainda existem e outros não. Eu viajava com eles, ia para a casa deles, andava no carro deles, enfim. Qualquer boate na Barra da Tijuca, eu entrava e todo mundo que estivesse comigo, se tivessem 10 pessoas comigo, todo mundo entrava e comia e bebia de graça. Eu não era o cara? Para o mundo era, né? O meu telefone tocava 24 horas por dia. Fabinho, onde é que você está? Falei, meu Deus, às vezes eu estava dormindo, o cara me ligava. Eu falei, estou dormindo. Não, porque eu estou na boate e tal. Eu falei, fala que você é meu primo, que eles vão deixar você entrar. E assim procedia. Eu sou primo do Fabinho lá, do grupo tal. Aí o cara, não, pode entrar, porque eu sempre levava artista para essas casas de shows. E aí sim eu fui crescendo. Mas antes de chegar a esses 23 anos de idade, eu tenho que contar uma história que aconteceu aqui dentro desse terreno, onde hoje é a nova vida. Aonde abundou o pecado? Rapaz, aqui era um terreno baldio, onde era o estacionamento. Daquela parede para lá, já era a boate. Ali naquele meio, tinha como se fosse isso aqui, né? Um palco. Eu não ficava no palco porque eu sempre fui feio e magro. Então eu não ficava no palco. Mas tinha uns caras fortes que ficavam no palco dançando e a mulherada embaixo. E eu estava aqui. Eu, nascido e criado num lar evangélico. E eu estava aqui. E a gente vinha para cá para tocar o terror. Para fazer uma bagunça. E eu lembro que eu tinha uma menina que eu namorava, e a gente terminou e ela começou a namorar um cara. E esse cara ficava me afrontando, olhando para mim de cara feia. E eu tinha um amigo meu, que ficava comigo, sempre andava comigo, e ele era esquentadinho, e o pau comeu solto aqui dentro. Irmãos, até hoje, eu peço a Deus para me colocar diante desse cara para pedir perdão a ele. Eu sei que uma hora Deus vai colocar. Ele saiu daqui de ambulância. Quando ele veio para perto de mim, esse meu amigo já deu um primeiro soco, ele caiu, e eu já comecei a chutar um monte de gente, foi uma brigalhada danada aqui. Eu sei que eu saí daqui com as minhas mãos cheias de sangue. E foi um mau testemunho que eu dei. E eu lembro que quando eu cheguei na Praça Seca, minha camisa estava suja de sangue, e algumas pessoas sabiam que eu era da igreja, falavam assim, caraca, o filho do pastor arrebentou o moleque lá. E meu pai não é pastor, a gente nascido e criado na igreja. E infelizmente isso aconteceu aqui. Mas aí eu fui crescendo, e um dia Deus me avisou que hoje eu estaria sentado nessa cadeira de rodas. Eu vou ler para vocês aqui, eu uso o telefone, irmãos, por não fechar as mãos, fica mais fácil para mexer aqui, tá? Abra a sua Bíblia, por favor, em Jeremias 18:1. E eu sempre leio essa passagem porque ela se identifica muito com a minha vida. Aqui eu tiro 3 breves mensagens. Eu sempre digo que Deus, Ele usa de eventos, situações, pessoas, acontecimentos para poder falar com a gente. Mas você só vai ouvir a voz de Deus se você estiver conectado com Ele. É preciso que os nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a voz de Deus. Eu só ia para a igreja para fazer os meus pais de bobo, era para sentar. Aí meu pai me vê, porque ele falava, você já não está indo mais para a igreja. Aí ele me via, quando ele virava, eu era o primeiro a sair e ir para o pagode. Quando o pastor estava pregando, eu ficava olhando para o relógio. Caramba, o pastor não acaba logo essa mensagem, o pagode está comendo solto. E sempre Deus tentando falar comigo de diversas formas. E eu vou falar para vocês qual foi a forma. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade.
Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês assim como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Aqui Deus dirige a palavra a Jeremias. E Jeremias, com o ouvido sensível que ele estava, ouve a voz de Deus. Foi como eu falei para vocês, é preciso que os nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a voz de Deus. Mas não adianta você estar com o ouvido sensível a ouvir a voz de Deus e não obedecer. Aqui Jeremias escuta e obedece, ele vai até a casa do oleiro. E ali Deus fala com ele. Assim como Deus estava tentando falar comigo e eu não estava dando atenção. E aqui ele fala do vaso de barro que o oleiro estava formando, estragou-se em suas mãos. E ele fala: assim são vocês nas minhas mãos. Irmãos, se nós entregarmos as nossas vidas, se você entregar a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai fazer o que Ele quiser, da forma dEle, e muito melhor do que você pode imaginar. Não importa como esteja a sua vida hoje, quebrada, arruinada, destroçada, espedaçada, no chão, Deus Ele vai te levantar. Assim como Ele me levantou, não da cadeira, mas de estar no chão, de estar com a vida totalmente quebrada. Mas eu creio que Ele pode me levantar daqui. Se eu não cresce, eu não estaria aqui hoje falando. Mas eu creio que Ele pode fazer isso até hoje. E um dia eu estava passando pela casa de uns amigos meus, e aí quando eu entrei ali, a moça que trabalhava lá, virou para mim e falou assim: Fabinho, eu tenho um aviso de Deus para te dar. Deus mandou te avisar que você vai sofrer um acidente de carro. E seu acidente vai ser numa curva. Ela descreveu como seria o acidente. Seu acidente vai ser numa curva. Aí eu virei para ela e falei assim: que acidente nada, para de palhaçada. Ela falou assim: Fabinho, é sério, deixa eu te ungir com óleo. E naquele momento eu brinquei com a palavra de Deus. Naquele momento eu virei para ela e falei assim: pega esse óleo e vai fritar um pastel para mim que eu estou com fome. Quando na verdade eu tinha de ter parado e pedido a Deus para que o acidente não tivesse acontecido comigo. E eu tenho certeza, irmãos, que se eu tivesse parado e pedido a Deus, hoje eu não estaria sentado nessa cadeira de rodas. Eu tenho certeza absoluta. Enquanto ela orava, me ungia com óleo, eu ficava de olhos abertos, esperando ela acabar, para ela colocar um prato de comida para eu poder ir viver a minha vida. 3 meses depois, voltando do show do Cara Metade, foi de um domingo para segunda, domingo, onde eu deveria estar? Na igreja, porque todo soldado tem que ter quartel, e o quartel do soldado de Cristo é a igreja. Não adianta você ficar falando: não, eu vou fazer um culto em casa, não vou à igreja não. Não adianta que agora eu não frequento mais igreja, eu reúno alguns amigos aqui e vou ficar só em casa. Não vai dar certo. Tenha certeza disso. Aqui é a casa onde a gente tem que buscar. E de domingo para segunda eu estava no Terreirão do Samba, no centro da cidade, lá na Apoteose, onde acontece lá o carnaval, fazendo um show com Cara Metade. Saí dali, nós tínhamos feito 18 shows naquela semana. Saindo dali, deixei alguns dos meninos no hotel. Um menino virou para mim e falou assim: Fabinho, fica aí porque a mulherada está solta, a gente vai se divertir. Eu estava namorando naquela época. Eu falei assim: não, porque eu vou para casa, porque minha namorada está em casa, está descansando, eu também vou para casa, porque amanhã, além de fazer os shows, eu ainda trabalhava na loja com meu ex-sogro. A gente tinha uma loja que distribuía para mercado. Eu ainda trabalhava na loja, então eu estava muito cansado, não estava aguentando mais. E aí fui levando. E eles falaram: fica aí que a mulherada está solta, a gente vai se divertir. Eu falei assim: não, vou para casa, porque eu preciso descansar, que amanhã eu trabalho. E aí peguei o carro e fui levando em direção à Barra da Tijuca, eu morava na Praça Seca. E aí fui levando com muito sono, minha cabeça pesando. E aí baixei os vidros do carro, liguei o som alto, estava com cinto de segurança, e fui levando o carro. E pensei comigo: vou parar esse carro para descansar, não estou aguentando mais. Fui levando, estava na pista do meio da Avenida das Américas, e aí pensei comigo assim: vou parar o carro ali no Barra Shop, tem aquela boate Rock in Rio, eu era o rei ali da Rock in Rio, tinha mesinha com meu nome e tudo quando eu chegava lá, peço segurança para me acordar e depois eu vou para casa. Vocês estão tendo noção do que o diabo oferece para a gente?
Cara, ele oferece coisas maravilhosas. Quer dizer, a gente acha que são coisas maravilhosas, mas não são. Então eu chegava ali, pedia para o cara me acordar e depois eu vou para casa. A 200 metros do Barra Shopping, meu carro estava na pista do meio da Avenida das Américas, ele fez uma curva exatamente como ela me avisou que seria, subiu a agulha do meio, bateu e foi capotando. Quando ele bateu e foi capotando, meu pescoço foi para frente e voltou. Por que ele voltou e não encontrou encosto de cabeça? Porque eu baixei o banco exatamente para não encostar a cabeça e dormir. Quando ele foi e voltou, a minha cabeça não encontrou o encosto e eu tive uma lesão medular. E a medula ela é responsável por tudo no nosso corpo. Tem aí, pode colocar a imagem, por favor, irmão? E eu trouxe essa imagem aqui para quem não conhece. E ali é nível C6, C7, onde foi a minha lesão. E ali são as vértebras, e por dentro das vértebras passa a nossa medula. E a medula é responsável por tudo no nosso corpo, o nosso nível sensitivo e motor. Então, qualquer comando, qualquer sensibilidade que você tem no seu corpo passa pela medula. E aí, o pescoço foi, voltou, as vértebras, como o pescoço não encontrou encosto de cabeça, as vértebras romperam a minha medula e o carro bateu, foi capotando, parou de lado, esse braço ficou embaixo da porta, eu não quebrei, só tive um arranhão aqui. E Deus ele vai cuidando de todos os detalhes, irmãos. Eu lembro só de uma coisa ali do acidente, eu estava sozinho, mas eu lembro do meu irmão perguntando onde é que estava meu braço. E eu falei assim, está lá para trás. Por que o meu irmão? Porque a menina que viu o meu acidente, ela disse que eu dei o telefone da minha casa e eu não lembro de ter dado o telefone da minha casa. Ela ligou para minha casa, avisou a minha mãe chamou meu irmão foi até o local do acidente, meu pai depois chegou também, mas quando meu irmão chegou, ele perguntou onde é que estava meu braço, eu falei assim, está lá para trás, e apaguei. Ele cavou um buraco na grama, para o meu braço entrar, o bombeiro chegou, meu pai chegou, o bombeiro ainda não tinha chegado, a menos de 800 metros, meu pai foi até lá o corpo de bombeiros, chamou o bombeiro, eles achavam que era trote, por isso que eles não foram até o local do acidente, mas chegando lá, cortaram o teto do carro para trás, me tiraram deitado na maca e me levaram para o hospital. Chegando no hospital, eu escutei o médico falar assim, estava de olhos fechados, já não mexia mais nada, e o médico fala assim, esse aí, se não morrer, vai ficar tetraplégico. Aí eu abri o olho e pensei comigo, está amarrado em nome de Jesus. Pensei logo comigo. E apaguei. No dia seguinte, quando eu acordei, passa, por favor. Eu estava com esse aro em volta da minha cabeça, chamado tração. Eles colocam aqui, já viu as pessoas quando quebram a perna, que colocam aquele monte de parafuso? Estava na minha cabeça. Aparafusado aqui, aqui e aqui atrás, com uma cordinha com 4 quilos, puxando o meu pescoço para trás, para que as vértebras saíssem de cima da minha medula, para daí sim eu ser levado para a sala de cirurgia. E quando eu acordei no dia seguinte, que eu estava assim, e chegando a 16 quilos depois, eu não consegui olhar para o lado com os olhos, porque eu já não mexia mais nada, inclusive os olhos. Meu pai apareceu na minha frente, e eu perguntei, onde é que eu estou? Ele, você não lembra de nada? Eu falei, não. Então você deve ter dormido no volante, você sofreu um acidente de carro, e você vai precisar usar cadeira de rodas. Mas todo o tempo que você precisar usar cadeira de rodas, eu vou estar com você, eu não vou te abandonar. Sabe aquele pai, galera, que a gente acha que acorda de manhã cedo para perturbar a gente? É o pai que não me abandonou. Ainda que teu pai ou tua mãe te abandone, o Pai Celestial jamais te abandonará. Que Ele sempre vai colocar alguém na tua frente para te abençoar. Sempre vai colocar um anjo dele ao teu redor. Mas o meu pai estava ali. E ele falou assim, eu não vou te abandonar. Você vai precisar usar cadeira de rodas. Mas todo o tempo que você precisar usar cadeira de rodas, eu não vou te abandonar. Só que eu achava, irmão, aí eu falei para ele, então está uma maravilha. Só que eu achava que usar cadeira de rodas ia ser durante, sei lá, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. O acidente foi dia 11 de outubro, meu aniversário 21 de novembro, anotaram? 21 de novembro. Eu achava que no meu aniversário eu já estaria andando. Mas, beleza. E aí apaguei, acidente de domingo para segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sei lá, fui levado para a sala de cirurgia. E quando eu voltei, o médico virou e falou assim, olha, eu sou o médico do seu filho, não tem mais nada que a gente possa fazer por ele. De hoje ele não passa. Eu fico imaginando a facada que deve ter sido para ele escutar isso. E se fosse com vocês?
E eu poderia ter evitado tudo isso. Mas por achar que eu era o cara e que eu era insubstituível em tudo que eu fazia, eu cometi erros que me levaram onde eu estou hoje. Mas Deus sabe o que faz. A vontade permissiva de Deus aconteceu. Na Bíblia está escrito: Senhor, quem pecou? O pai ou a mãe dele, para que ele nascesse assim? E aí, o que Deus fala? Nem o pai, nem a mãe, mas para que a minha glória se manifeste através dele. Tudo bem, eu pequei, errei, cometi alguns erros, mas a glória de Deus está sendo manifestada através de tudo que aconteceu. E o médico vira para o meu pai e fala: de hoje ele não passa, não tem mais nada que a gente possa fazer por ele. Meu pai pegar o telefone do celular e ligar: olha, só o meu pai podia ficar lá em cima no CTI, e os meus familiares ficavam lá embaixo, na porta do hospital, o dia inteiro comendo pão com mortadela em cima do capô do carro, esperando notícia. E aí meu pai ligar e falar assim: olha, o médico pediu para a gente se preparar, porque de hoje o Fabinho não passa. Só que ao mesmo tempo que o médico falava isso para o meu pai se colocava de joelhos e começava a interceder a Deus pela minha vida. E ao mesmo tempo que o médico falava isso para o meu pai, eu começava a pedir a Deus para ficar lá dentro. E Deus vira para mim e começa a conversar comigo. E Deus estava na minha frente conversando comigo. Tem muita coisa para você fazer, Fabinho. Até hoje foi da sua maneira, porque Deus dá o livre-arbítrio para a gente. A gente escolhe o que a gente quer fazer. Tem muita coisa para você fazer. Tem muito testemunho da sua vida para você dar. Tem muita palestra para você fazer. Tem muita gente que precisa ouvir você falar. Tem muita gente para você visitar em hospital. Tem muita cadeira de rodas para você ajudar a doar. E ele começou a relacionar essa série de coisas para mim. Irmãos, e eu tenho certeza que era Deus que estava ali. Porque algumas pessoas perguntam: como é que você tem certeza que era Deus que estava ali, que estava falando isso com você? Porque hoje é o que minha vida se resume. Eu não liguei para o André: deixa eu ir dar um testemunho, que eu preciso dar um testemunho. Não. Marrom me ligou e falou: olha, o pessoal está querendo que você vá lá na igreja. Meu telefone toca: olha, tem uma pessoa para você visitar no hospital. Olha, tem uma igreja para você falar. É a missão que Deus me deu. E essa missão eu vou cumprir a qualquer custo. Independente de qualquer coisa, circunstância e situação. Qual é a tua missão? A principal dela é transformar a vida das pessoas. Qual a diferença que você tem feito na vida de quem está do teu lado? Qual a diferença você tem feito naquele colega de faculdade? Qual a diferença você tem feito na vida do teu vizinho? Qual a diferença você tem feito na vida de quem passa por você? Eu acho que eu vou criar o Tinder Gospel. Não tem? O pessoal sabe que todo mundo sabe? O Tinder Gospel. Passou, você vai e manda uma mensagem para aquela pessoa. Gostou, André? Vamos criar o Tinder Gospel? Anota aí, vamos criar o Tinder Gospel. Cara, qual a diferença a gente tem feito? Às vezes a gente pede a oportunidade de abençoar quem está do nosso lado com uma simples palavra, com uma simples mensagem. Às vezes Deus está falando contigo e você está negando fazer o que Ele está falando contigo. Eu estava essa semana retrasada no Barra Shopping, tinha recebido uma notícia ruim, referente a algumas coisas que eu estou fazendo. Aí eu entrei no elevador, tinha uma moça em pé, e ela me olhou, fechou o olho. O esposo dela estava aqui em pé, segurando a porta para eu entrar, e Deus falou assim: fala com ela que eu estou com ela. Eu falei: tá doido? Fala dentro do elevador? Tá doido? Eu fiz assim. Olhei para ela, o olho dela ficou vermelho. Deus falou assim: fala para ela que eu estou com ela, que eu não desisti dela. Eu falei: vou falar nada. Abriu a porta do elevador, o que eu fiz? Tuque! E Deus falou assim: vai falar com ela. Eu falei: meu Deus, aqui no meio do Barra Shopping? Rapaz, eu toquei a cadeira, sem querer. Fui tocando a cadeira, aí encostei nela assim: posso falar com vocês? Ela virou, eu falei assim: pode. Aí o esposo dela: pode. Eu falei assim: Deus mandou te avisar que Ele não desistiu de você e que Ele está com você. Rapaz, a mulher desabou a chorar. Desabou a chorar no meio do Barra Shopping. O esposo dela passou a mão na minha perna,
segurou na minha mão e começou a agradecer. Muito obrigado pelo que você está falando. Aí eu dei um beijo na mão dele, virei e fui embora. Eu não sei o que vai acontecer na vida daquela mulher. Não sei nem se eu vou encontrar mais com ela, com aquele casal. Mas Deus mandou falar. E às vezes Deus está mandando você falar e agir e você não quer agir. Você está escutando, está com o ouvido sensível à voz de Deus, parece que nem está sensível, né? Você está escutando, Deus está falando e você não quer fazer. Não quer fazer. Então Deus relacionou essa série de coisas que eu deveria te fazer. E hoje eu sei que Deus estava ali na minha frente. Irmãos, fui transferido do Hospital Miguel Couto para a Clínica São Bernardo na Barra. E quando eu estou contando os detalhes para vocês terem noção de que não era para eu estar aqui hoje se não fosse a vontade permissiva de Deus e a glória dEle. A misericórdia dEle na minha vida. E dentro da ambulância eu lembro que eu estava entubado, cheio de catéter pelo meu corpo, uma sonda pelo meu nariz para me alimentar. Eu já consegui olhar para o lado com os olhos, mas estava de colar cervical, porque eu tinha operado, colocado a fixação das minhas vértebras. E ligado ao aparelho, eu estava escutando o aparelho assim, pip, 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 pip. Quando faz pip, 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 morreu. E eu escutei o pipipi da minha vida acontecer. Eu lembro exatamente onde a ambulância parou, eu olhei assim para o lado, e eu escutei a médica falar assim, para a ambulância porque ele foi embora. E aí colocaram remédio na minha veia, fizeram os procedimentos, aí daqui a pouco eu escuto a médica falar assim, vai embora que ele voltou. Eu falei, tanto é que eu estou aqui, né? Vai embora que ele voltou. Você é doido? Imagina, fantasma de cadeira de rodas. Rapaz, eu fui na igreja, tinha um fantasma lá de cadeira de rodas. Só falta levantar, aí vai ser fantasma mesmo, né? Se eu levantar, sai todo mundo correndo daqui, porque ninguém tem fé, né? Aí daqui a pouco eu escutei a médica falar, voltou, vai embora. Chegando na Clínica São Bernardo na Barra, mais um médico vira e fala assim, isso aí não tem mais jeito não. Só que Deus colocou um anjo na minha vida, que foi uma enfermeira chamada Carla. Nas folgas que ela tinha, ela ia para o hospital para cuidar de mim. Era um anjo de Deus. Somente a Carla conseguia entender tudo que eu precisava, irmãos. Era uma interação incrível. Imagina um entubado, cheio de catéter, conseguir se comunicar com uma enfermeira. Uma piscada era assim e duas não. Meu pai estabeleceu esse código comigo. Preste atenção. Meu pai virou, porque ele precisava pegar o dinheiro que estava na minha conta, né? Aí ele virou lá no CTI e falou assim, Fabinho, é porque a gente precisa pegar um dinheiro lá na tua conta, lá, para poder ajudar nas despesas. Eu vou falar os números de 0 a 10, e uma piscada sim e duas não. Aí você fala a senha do banco. Tá bom? Aí eu... Vou piscar? Vou nada? Ele querendo. Vai roubar o aleijado? Não vou nem poder correr atrás dele? Não vou nada? Irmãos, aí ele, 0, 1, 2, aí eu... Ele fala, rapaz. Fala. Pisca. Fala, não, pisca. Aí ele começou, 0, 1, 2, eu pum. Aí ele ia lá e anotava, 2. Aí 0, 1, 2, aí eu pum. Não vou falar a senha toda para vocês, né? Aí eu sei que ele anotou a senha e foi lá e pegou o dinheiro. Irmãos, e essa mesma comunicação eu tinha com a Carla. E eu lembro que ali naquele CTI, as pessoas, eu tentava falar com as pessoas e não conseguia. Às vezes tinha alguma coisa errada, eu ficava entubado e ninguém entendia nada. E eu lembro que tinha um mosquito no meu CTI, que ele sabia que eu era tetraplégico. Vocês já viram quando vocês dormem, que vocês têm mosquito no quarto, você se cobre todo? Ele não sabe onde está teu ouvido? Ele não vem até aqui? Ele não podia ir no pé? Cara, vai no pé. Não, ele sabe onde está o teu ouvido. Então ele sabia que eu era tetraplégico, ele vinha tuque no meu nariz. O que eu podia fazer? Só olhar. Eu só olhava assim, ó. E eu não podia mexer o pescoço porque eu estava com cola cervical. E os médicos falavam assim, ó, não mexe o pescoço. Porque se você mexer o pescoço, vai soltar essa placa e tu vai voltar para a sala de cirurgia. Eu falei, com medo? Mesmo medo do meu pai, eu tive do médico. Falei, vou mexer nada. Ficava lá assim, ó. Fazia assim, né? Entubado e ficava assim. E nada do mosquito sair. Beleza.
Quando entrava alguém no meu CTI, o mosquito voava, e eu ficava assim, ó, tentando mostrar que o mosquito estava voando, estava no teto. O outro ali está até fazendo ali. Irmãos, o cara virava e falava assim, enfermeiro, tem algum enfermeiro aqui? Tem? Não é o caso do irmão, né? Tem médico? Médico, pessoal que trabalha em CTI, eles acham que quando a gente fica aleijado, ou então quando a gente está no CTI, a gente também fica surdo, que eles gritam com a gente. Não é o caso do irmão, né? E aí, Fábio, tudo bem? Ah, miserável. Aí eu falei, cara, quando eu voltar a andar, eu vou pegar esse cara. E eu ficava, eles gritam com a gente, eles acham que a gente fica surdo. E a mesma coisa, eu tentava mostrar um mosquito no teto, e ele ficava, o que foi? Tá maluco? Aí eu, danado. A Carla não, quando a Carla entrou no meu CTI, eu fiz a careta para ela, o que foi? Aí eu, aí ela, mosquito, minha vontade era dar um yes, glória a Deus. Mas eu não mexi o braço, eu não podia dar um yes nem um glória a Deus. Mas era a minha vontade, mas eu fiquei lá, glória a Deus, entubado lá, glória a Deus. Ela foi lá e matou. Irmãos, eu fiquei ali 14 dias entubados, uma pessoa só pode, eu fiquei 22 dias entubados, uma pessoa só pode ficar até 14 dias entubado, porque os médicos queriam fazer a tráqueo aqui, que é colocar aquele ventilador, mas a Carla, como anjo de Deus, falou assim, ela era chefe do CTI e falou assim, não vai fazer. E o médico falava assim, é responsabilidade sua, você que comanda aqui. Ela falou assim, não, ele vai resistir. E ela ia, Fabinho, eu vou tirar esse tubo da sua, desconectar o tubo, e você tenta respirar. Aí eu ficava 5 segundos, e ela colocava. Ela ia naquela interação ali. Eu ficava 1 minuto depois, 10 minutos, ela falou assim, Fabinho, agora a gente já pode tirar esse tubo da sua garganta. Mas você não vai poder falar, porque às vezes tem gente que fica 2 dias com esse tubo na garganta, cria um calo nas cordas vocais e dói muito. Procede? Dói muito, viu? Não estou mentindo. Dói muito, então você não vai poder falar. Entendeu? Aí eu dei a piscada dizendo que sim. Aí ela foi e tirou aquele tubo da minha garganta, parecia uma tubulação PVC saindo de dentro de mim, que eu... Aí eu falei, já tirou? Ela, você está falando? Aí se eu tivesse mais um humorzinho, eu ia falar, além de aleijado, quer que eu fique mudo? Aí eu falei, estou, não está doendo. Ela, não está doendo? Eu falei assim, não está doendo. Aí ela, caramba, milagre de Deus, eu estou aqui há 20 anos nesse CTI e nunca vi isso. Aí eu falei assim, Carla, posso... Eu vou contar um negócio, mas tem gente filmando, mas eu vou contar. Eu falei, Carla, posso pedir uma coisa? Ela pode. O que eu quiser, ela pode. Coitada. Falei, às vezes porque eu não conseguia dormir, irmãos, naquele CTI. Às vezes eu cochilava. E quando eu cochilava, eu sonhava eu mamando uma Big Coke. Adoro Coca-Cola, mamando uma Big Coke. Eu falei para ela, me dá uma Coca-Cola? Ela falou assim, não. Eu falei, vai, por favor, você falou que eu podia pedir o que eu quisesse. Ela falou assim, não pode. Eu falei, vai. Ela falou assim, tá bom, vou te dar mais quente. Eu falei, tá bom. Ela colocou no copo, me deu, vomitei na mesma hora. Aí vem entrando o médico, ela me cobre. Aí eu, caraca, o médico vai ver esse vômito. Aí eu olhando para baixo assim, para ver se o lençol ia marcar, com o maior medo. Aí o médico olhou, e aí, Fábio, tirou o tubo? Eu falei assim, doutor, tirei, tá doendo? Não. Pô, que legal. Ele olhou, de quem é essa coca aqui? Eu falei assim, aí ela, é minha. Aí ele segurou, tá bebendo coca quente agora? Eu tô resfriada. 1 mês naquele CTI, fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu estava de fralda, com uma sonda para fazer o meu xixi. As pessoas tinham que chegar perto de mim de máscara, de luva, de jaleco, porque eu precisava de muitos cuidados. Eu estava com escara, que é aquela ferida que dá no corpo de você ficar muito tempo deitado, nos 2 calcanhares e na região sacra aqui. E eu lembro que esse braço aqui eu já comecei a mexer ele. E quando eu levantava ele, ele caía aqui, eu não conseguia colocar ele para frente, eu vinha com esse daqui, colocava ele para frente. Eu não fecho as mãos, só tenho um pouco movimento aqui, e para fechar eu tenho que fazer a tenodese, que é esse movimento aqui, chamado na fisioterapia. Então, eu virava para o meu pai e falava assim, pai, eu tenho força para trazer o braço, só não tenho força para levar, então faz um favor para mim, coloca o copo na minha mão, você vai fechar a minha mão, eu vou trazer o copo, vou beber água e você leva. Ele, mas vai derramar. Eu falei assim, não tem problema, é só secar. Aí ele, tá bom. Ele ia lá,
E aí Deus deixou esse dedinho atrofiado aqui, vocês estão vendo? Está dando para vocês verem? Tem um dedinho atrofiado aqui, exatamente para isso, irmãos. Para o copo não cair. Nunca caiu. Ele colocava, eu bebia água e ele voltava. Eu bebia água e ele voltava. E ali eu já ia fazendo minha fisioterapia e já ia querendo superar todas as minhas dificuldades. Um mês no CT, um mês no quarto. Fui para casa e Deus ele vai agindo dentro dos milagres dele. Eu tinha plano de saúde, mas não tinha direito ao home care. O plano de saúde montou um hospital dentro da minha casa para me tirar de dentro do hospital. E quando eu cheguei ali em casa, eu estava de fralda, com uma camisinha no meu pênis, onde tinha uma mangueirinha, onde eu tinha que fazer o xixi. Me botaram numa cama hospitalar. E quando eu olhei para o canto, vi uma cadeira de rodas e pensei comigo, cara, isso não é para mim. Eu não quero isso para a minha vida. E ali eu comecei a entregar a minha vida totalmente para Deus. E comecei a conversar com Deus. Deus, eu passo pelo que eu tiver de passar. Só não me deixa ser só mais um em cima da cama. E sentir dor. Eu quero fazer a diferença. Não me deixa ser só mais um em cima da cama. E sentir dor. Eu preciso fazer a diferença. E assim Deus fez. E quando eu estava ali naquela cama, eu sonhei. Sonhei o impossível aos olhos humanos. A literatura diz hoje que uma pessoa que tem a lesão medular que eu tenho, não poderia fazer metade das coisas que eu faço hoje. Metade das coisas que eu faço hoje. Eu tenho uma tetraplegia. Se eu soltar o meu braço, se eu chegar aqui para frente, soltar meu braço, eu caio. Eu tenho que empurrar com o braço. Se eu colocar o meu peito aqui no joelho, eu não consigo voltar. E ali eu sonhei. Qual o teu sonho? Não importa a idade que você tenha. Qual o teu sonho? Ou você já desistiu de sonhar? Eu acredito que a maioria aqui tenha sonho. Assim como eu tenho muitos sonhos para esse ano, para o ano que vem, para daqui a 10 anos. Eu tenho sonhos. E ali, quando eu estava naquela cama, de fralda, onde as pessoas tinham que limpar o meu cocô, o meu xixi, me dar banho, fazer a minha barba, secar o meu ouvido, pentear o meu cabelo, trocar a minha fralda, colocar minha roupa para mim, eu sonhei o impossível, mas o possível para Deus. Deus, daqui a 1, 2 anos, como é que você quer estar? Daqui a 5, 10 anos, como é que você quer estar, irmão? Irmã? E ali eu sonhei, daqui a 5, 10 anos eu quero estar estudando, trabalhando, namorando, casando, tendo filho. Tem muita gente que acha que deficiente não pode ter filho, mas pode, tá? Tendo filho, viajando sozinho, tendo minha vida independente. Eu ficava assim, caramba, como é que eu vou ter minha vida independente? Gente, para me colocar dentro do carro eram 2, 3 pessoas. Na frente, atrás, a outra vinha por aqui, às vezes 4, que um entrava pelo banco do motorista para me pegar, era como se eu fosse de vidro. Para me colocar sentado no banco, colocava uma almofada aqui na minha perna, uma almofada desse lado aqui, para o meu corpo não bater, para não ter nenhuma ferida. E eu comecei a sonhar isso, eu falei, caramba, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu sonhei isso. Eu não sei qual é o teu sonho, mas eu tenho certeza, olhando para a minha vida, de que Deus pode realizar. Mas Ele só vai realizar se for sonho dEle para você. Você já perguntou para Deus se o que você está sonhando é o que Ele tem para a tua vida? Se é o sonho que Ele tem para a tua vida? Se a faculdade que você está fazendo é aquela que Ele está sonhando para você? Se o emprego que você está é aquele que Ele tem para você? Às vezes a gente está teimando com algumas coisas, Deus está falando com a gente está teimando. E a gente vai se estrepar. Tem gente que já entrou, já teve 3 faculdades e não exerce nenhuma delas. Tem gente que entra numa faculdade, começa a fazer um período, 2, depois sai. Aí vai fazer outra. Um período, depois 2, sai. Aí vai fazer outra. Cara, é igual aquele cara que muda de igreja toda hora, está procurando Deus. E o cara está procurando qual é a faculdade, ele não perguntou para Deus qual é a faculdade.
Irmãos, quando eu olho para o retrovisor da minha vida, quando eu olho para trás, eu vejo que 98%, e quando eu olho para frente, eu vejo que 98% daquilo que eu sonhei ali naquela cama, quebrado, arruinado, aos olhos humanos, já foi realizado. Eu falei para vocês que eu estava namorando naquela época, e quando eu fui para casa, minha ex-namorada já não ia mais me ver, já não ia mais me visitar, ela ficou todos os dias comigo no hospital, mas quando eu fui para casa, ela já não ia mais. Eu falei assim, Deus, e na vida, irmãos, é preciso que você saiba abrir mão do bom para receber o excelente, tirar vantagem da desvantagem, vantagem da perda, vantagem da tristeza, porque é no momento de tristeza que a gente mais cresce, é naquele momento que a gente arruma algum subterfúgio para transpor aquelas barreiras, para passar por aquela dificuldade, para sair daquele problema. Porque eu sempre digo, todo mundo está propício a cair um dia na vida. Agora basta você saber se levantar. E é bíblico. Não importa como as coisas começam, mas sim como elas se desenvolvem e terminam. E ali naquele momento eu precisava tomar decisões na minha vida. E são as nossas decisões que nos levam, que nos direcionam. Porque a vida é feita de oportunidades e escolhas. Não adianta você falar para mim que porque você mora no alto do morro, num barraco, ou porque você passa fome, que você não tem oportunidade. Só não tem oportunidade quem já morreu. Você está vivo, então você tem oportunidade. E ali naquele momento eu precisei abrir mão daquele relacionamento. Eu falei assim, Deus, me ajuda a terminar com ela. Eu falei, gente, era um mulherão, que eu falava assim, cara, além de aleijado, ainda vou ficar sem mulher? Eu ficava pensando assim, nego vai falar assim, ficou aleijado, ficou sem mulher ainda. Eu falei assim, cara, eu preciso abrir mão disso, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Abra mão do bom para receber o excelente de Deus para a tua vida. Você às vezes está numa posição de conforto e você tem medo de se mexer. Cara, tu vai cair, mas tu vai se levantar. Tu vai perder para ganhar. Abra mão do bom para receber o excelente de Deus. E eu chamei ela e falei para ela assim, vai viver a tua vida porque eu vou viver a minha. Eu não vou te culpar pelo que aconteceu. O que aconteceu comigo é culpa única e exclusivamente minha. E ela, não, eu falei assim, não, vai viver a tua vida, porque eu vou viajar para fazer tratamento, eu vou para fora do país, eu vou para Brasília, eu preciso investir na minha vida. E eu sei que está difícil para você, assim como está para mim. E ali nós conversamos, beijamos, nos abraçamos, ela foi viver a vida dela, eu não a culpei. A gente tem mania de culpar os outros por coisas que acontecem com a gente. Às vezes tu briga no trabalho, chega em casa, tu descarrega na tua mulher, ou então acontece alguma coisa, tu chega em casa e descarrega no teu marido, no filho, seja lá quem for a pessoa que está com você, ou então de repente no amigo, numa amiga, e tu descarrega em cima daquela pessoa. Ninguém tem nada a ver com o teu problema. As pessoas estão ali para te aconselhar, para chegar para você contar o teu problema, e ela ser um instrumento de Deus para te dar uma direção. Mas quando você chega ali e descarrega em cima dela, você já bota um muro, e você já bloqueia aquela pessoa para ser uma bênção na tua vida. E assim eu fui. Fui para Brasília, fiquei 2 meses em Brasília, cheguei lá deitado numa maca e voltei sentado numa cadeira de rodas. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, as pessoas olharam e falavam assim, what? Como? Deus, milagre de Deus. E virei para o meu pai e falei assim, pai, irmão, se eu tirar essa borracha aqui do lado, eu não consigo empurrar a cadeira, porque a minha mão escorrega aqui, então é difícil. Então eu tenho essa borracha aqui, que eu coloco, quer dizer que ela já... Agora ela vai querer cair, mas não tem problema não. O tetraplégico vai colocar. Você é doido que eu não vou colocar? E aí eu coloco essa borracha aqui, que eu consegui empurrar, mas naquela época eu não tinha. E hoje eu até fabrico essa borracha. E eu consigo tocar a cadeira. Vou lá e volto. Às vezes até com... Calma, irmãos. Às vezes até com o dedinho aqui, ó. Eu vou lá e consigo até, de vez em quando, dar uma empinadinha. Aí eu consigo, mas eu não conseguia fazer isso naquela época. E eu virei para o meu pai e falei assim, pai, eu vou comprar uma cadeira motorizada, você me deixa na Barra da Tijuca e eu vou me virar para voltar sozinho. Irmãos,
Parece que Deus colocava uma venda nos meus olhos que falava assim, tu não vai ver a dificuldade. Porque às vezes se a gente vê a dificuldade, a gente, o quê? Tuf, dá logo uma brecada, né? E Deus não me deixava ver a dificuldade. E eu lembro que meu pai virou para mim, eu falei para ele assim, tu vai me deixar na Barra da Tijuca e eu me viro para voltar sozinho. Meu pai, você tá maluco? Eu falei assim, tô. Eu falei assim, pai, esse problema é meu, eu preciso resolver ele sozinho. Ele, tá bom, vamos lá. 9 horas da manhã ele me deixou. Eu malhei, nadei, fiz minha fisioterapia. 5 horas da tarde eu andei 1,5 km de cadeira de rodas. Parei no ponto do Barra Shopping e fiquei esperando um ônibus adaptado. Há 18 anos atrás, existia ônibus adaptado? E eu fiquei lá, esperando o ônibus e o ônibus não vinha. Eu falei assim, gente, eu não tenho ônibus adaptado. Quando tinha, era 1 ou 2. É igual enterro de anão, eu nunca fui. Ônibus também era assim, eu nunca vi. Quer dizer, vejo agora. Não via ônibus adaptado. Eu posso brincar porque eu tenho vários amigos que eles têm uma associação Anaerge, que é cheio de anão. Eu fico doido para um morrer para poder ir no enterro e falar, eu já fui no enterro. Brincadeira, irmãos. É só para descontrair. Mas às vezes eles ficam todos em volta, eu falo que são os meus seguranças. E eu não vi o ônibus adaptado. Aí eu falei assim, cara, eu vou entrar no Barra Shopping porque eu conheço muita gente, e aí eu vou pedir carona para alguém me leva para casa. Aí quando eu estou entrando no estacionamento do Barra Shopping, eu vi uma placa, porque naquela época tinha muitas vans, né? Eu vi uma placa assim escrito, Cascadura. Eu falei, ô glória, para ir para Cascadura passa pela Praça Seca. Eu cheguei perto do motorista e falei assim, irmão, essa van vai para Cascadura? O cara, vai. Não, ele falou assim, vai. Tipo na cabeça dele, vou ter que levar esse aleijado. Passa pela Praça Seca, não passa? Ele, passa. Tu me leva? Ele, eu levo. Como? Eu falei, é simples. Irmãos, preste atenção no que eu vou te falar agora. Eu sou o mesmo Fabinho de antes do acidente e agora, bem-humorado. Eu não consigo entender, não é para você olhar para o lado, mas eu não consigo entender aquela pessoa, ainda mais um cristão, que acorda de manhã e tem o prazer de falar, eu acordo de mau humor. E parece que o humor dessa pessoa só vai chegar depois de meio-dia. E é nesse meio-dia que você pode perder as grandes oportunidades da tua vida. De abençoar pessoas, de ser abençoado, porque de repente você entra no elevador do teu prédio, você está desempregado, e aquela pessoa a qual você tratou mal, que você não falou, podia te dar uma oportunidade de emprego. Às vezes você entra no ônibus, você senta do lado, você não dá bom dia para quem está do teu lado. E aquela pessoa, você está desempregado, e aquela pessoa está precisando de alguém na empresa que ela trabalha para uma oportunidade de emprego e você perdeu. Você sai de casa e não fala com ninguém por conta do teu mau humor. Eu não consigo entender. Desculpa, tá? Mas eu não consigo entender. E naquele momento que ele falou assim, como eu te levo? Eu falei, é simples. Tu vai passar esse braço aqui embaixo da minha perna, esse outro você vai botar aqui por trás, eu vou botar esse aqui por cima de você, tu não pode se apaixonar porque eu sou cheiroso. Dei aquela olhada sexy para ele. Aí ele começou a rir. Irmãos, o Fernando está aí hoje? Não? Não, Fernando? Não? O Fernando tem frequentado essa igreja. O Fernando e o Jarbas fizeram isso durante a minha vida, durante 5 anos da minha vida. Vocês acham que se eu chegasse perto deles, cheio de mau humor, eles iam fazer isso? Um dia eu estava assistindo o culto aqui, o Fernando estava sentado lá atrás. Durante 5 anos da minha vida eles fizeram isso. 5 anos. Quando eu estou chegando em casa, eu liguei para o meu pai achando que era para ele me buscar. Eu falei assim, pode buscar? Eu falei, não, vai para a esquina que eu estou chegando. Ele, como? Eu falei, vai para a esquina que você vai ver. Quando ele chegou na esquina, ele viu um marmanjo pegando o filho dele no colo, como se estivesse levando para a lua de mel. E botando sentado na cadeira de rodas.
E eu fico imaginando o orgulho que eu pude dar para o meu pai naquele momento. Porque as pessoas viraram e falavam assim, acabou a vida dele. Ele vai precisar de terapia, de psicólogo. Ele não vai ter mais nada o que fazer. Acabou a vida dele. Que orgulho que você tem dado para o seu pai? Que exemplo você tem dado para os seus filhos? Eu fico imaginando que orgulho eu pude dar para o meu pai naquele momento. Porque, irmãos, eu não conseguia movimentar praticamente nada, mas eu já estava fazendo a diferença. E eu fiz aquilo durante 5 anos. E aquele trajeto da fisioterapia lá da academia até o Barra Shopping, às vezes eu fazia ele chorando. Mas não reclamando porque eu estava numa cadeira de rodas, mas pedindo a Deus, Deus, me dá um carro. Eu não tenho dinheiro para comprar, meu pai não tem. Está difícil, está cansativo isso. Lembra do ouvido sensível para ouvir a voz de Deus? Deus falava comigo assim, a tua hora vai chegar. Eu falei, cara, Deus está maluco, como a minha hora vai chegar? Eu não trabalho, não tenho dinheiro, meu pai não tem dinheiro. E Deus falava comigo, a tua hora vai chegar. Eu falei, meu Deus do céu, minha hora vai chegar. Irmãos, Deus falava comigo, a tua hora vai chegar. Eu pedi um carro a ele, tua hora vai chegar. Durante 5 anos eu pedi isso a Deus. E ele falava durante 5 anos, a tua hora vai chegar. Não importa o tempo que dure, a tua hora vai chegar. Esse tempo Deus está te tratando. Deus está te curando. Deus está fazendo com que você cresça. Para no momento certo a tua bênção chegar. Um dia eu estava dentro de uma Land Rover, não é minha, tá? Mas de um empresário que já faleceu. Estava dentro de uma Land Rover e ele falou assim, Fabinho, essas coisas que você faz, como é que você faz se você não tem carro? Aí eu falei assim, Deus me deu uma missão, e essa missão eu vou cumprir. Quando eu tenho dinheiro, eu pego um táxi. Quando eu não tenho, eu peço alguém para me levar. Você não tem dinheiro para comprar o carro? Teu pai não tem dinheiro para te dar? Eu falei, não. Então você não tinha. Escolhe o carro que eu vou te dar. Eu falei, meu Deus, não estou acreditando que ele vai me dar um carro. Aí virava para cá e começava a negar a benção. Eu falei, não precisa, você já ajuda muita gente. Aí ele, quando eu falo A é A, B é B. Irmãos, não prometa para os outros aquilo que você não pode cumprir. Não prometa para o pastor que você vai vir trabalhar e você não vem. E fica arrumando desculpa. Ih, pastor, peguei um trânsito. Ih, pastor, aconteceu um problema lá em casa. E quando alguém me pede uma cadeira de rodas, eu falo não. A cadeira de rodas pode estar lá no meu quarto ou na minha casa, eu falo não. É melhor você falar um não do que falar um sim e depois um não. Porque vai que minha mãe pegou aquela cadeira e deu para alguém. Aí eu vou chegar para o cara e vou falar assim, não tem como te dar a cadeira. Eu vou frustrar essa pessoa. Então fala não. Mas ele falou assim, eu vou te dar e acabou. Escolhe o carro que eu vou te dar. Eu falava assim, ai meu Deus, ele vai me dar um carro, eu estou acreditando. Ele falava para cá, não precisa. Aí quando eu voltei de novo para falar com Deus, meu ouvido está muito sensível a ouvir a voz de Deus. Deus fala comigo assim, tu está me pedindo um carro há 5 anos, eu estou te dando, tu vai negar? Eu falava, já que insiste, eu aceito. Irmãos, ele comprou aquele carro, eu adaptei aquele carro e adaptei num momento difícil da minha vida. Eu já estava na faculdade. E às vezes eu não tinha dinheiro para comer na faculdade, eu não queria pedir dinheiro para o meu pai, porque eu sei que estava difícil a situação. Às vezes eu parava perto de alguém na faculdade para me oferecer um pão de queijo, aquele saquinho que vem 10 pães de queijo, para me oferecer um pão de queijo para eu não desmaiar de fome. Mas eu não desisti. Você já desistiu do seu sonho? Já desistiu da tua faculdade? Desistiu de alguma coisa? Porque tropeçou, encontrou alguma barreira? As minhas barreiras foram enormes. Mas eu não desisti. Em 2011, no dia do aniversário do meu pai, eu entreguei o diploma na mão dele e falei assim, pai, esse diploma não é meu, é teu. Toma. E me formei. Irmãos, para a gente terminar, eu teria 1001 motivos para querer desistir da minha vida, mas não desisti. Semana passada, eu acordei 2 horas da manhã, não, 2 horas da manhã, cheguei meia-noite em casa, acordei 2 horas da manhã, tomei banho, falei, não vou tomar banho de madrugada porque eu vou ter que acordar mais cedo. Tomei meu banho antes de chegar, acordei 3 horas da manhã, passei na casa do menino que trabalha comigo, fui para uma empresa de transporte fazer uma palestra para os funcionários de lá, de madrugada.
Aí eu estava fazendo a palestra para o primeiro turno e ia fazer a segunda palestra. E aí na segunda palestra, daqui a pouco um garoto saiu correndo rápido da minha palestra e foi embora. Achei estranho, mas continuei. Quando eu estava indo para o carro, o rapaz veio. Eu já tinha passado para dentro do carro e ele virou para mim e falou assim: poxa, eu queria te pedir desculpa porque eu saí correndo da tua palestra. É que eu não aguentei ficar ouvindo, porque o meu irmão estava igual a você. E ele voltou os movimentos da mão. E ele se matou. E ele se matou. Meu olho encheu de lágrima, o dele. Eu fiquei sem reação. Foi um momento que não saiu nada da minha boca. E eu falei assim: que isso? Sério? Ele, Eu falei assim: caramba, que Deus te abençoe. Eu fiquei sem reação, irmãos. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua família. Eu não podia nem falar, Deus sabe o que faz. Como é que eu vou falar isso para ele? Deus sabe o que faz. Porque meu irmão vai se matar? Deus sabe o que faz. Eu só pude falar que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Várias pessoas já desistiram. A depressão é a doença do século. De repente você está sentado do lado de quem tem depressão. Se você está aqui hoje, você tem depressão, o remédio pode ser até que te cure, mas o remédio mais elevado pode te restaurar e curar profundamente. Que Deus possa agir na tua vida aqui nesse momento. Irmãos, eu tinha outros sonhos. De ser o primeiro tetraplégico do mundo a saltar de paraquedas sozinho. Muitas pessoas viravam para mim e falavam assim: até parece que tu vai conseguir. E hoje eu sou o primeiro tetraplégico do mundo a saltar de paraquedas sozinho. Tem um projeto chamado Praia para Todos, que é uma praia totalmente adaptada para receber as pessoas com deficiência. E esse projeto já incluiu mais de 3.000 pessoas com deficiência na sociedade. A diferença está sendo feita. Quando eu pedi a Deus: Deus, me ajuda a fazer a diferença, Ele tem me ajudado. Eu não sei o que você tem passado hoje, não sei qual é a tua dificuldade, não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua perda, mas eu sei que Deus pode te restaurar, eu sei que Deus pode te tirar do chão, eu sei que Deus pode transformar a tua vida, eu sei que Deus pode fazer com que você faça a diferença na sociedade. Não importa como as coisas começam, mas sim como elas se desenvolvem e terminam. E Deus quer que você termine bem. Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer que você seja um instrumento dele para agir na vida das pessoas.